Paz Deus com todos os irmãos do grupo. Irmãos, respondendo aí a pergunta aí da nossa irmã Eliane, né? Mandou esse vídeo, né? Em que, não sei se é um cooperador ou se é um ancião, tá justificando aí, né? Esse movimento resgate. Então, irmãos, o que nós precisamos entender, esse grupo é bom que nós falamos o que realmente as escrituras diz, né? Tá? Então, esse movimento aí é fora das escrituras, tá? É fora. Então, isso aí quem começou a fazer essa evangelização para os desviados, para os parados, para o pecador, para aquele. Isso aí veio da Assembleia de Deus. Eu lembro que eu era moleque, já tinha até os cultos para os desviados, né? Então, eles iam atrás dos desviados, iam atrás dos parados, dos fracos na fé. Então, a Assembleia sempre fez esse serviço aí, tá certo? Então, irmão, mas a congregação sempre foi uma doutrina apostólica diferente. Era diferente, né? Hoje já não está sendo mais. Então, isso que ele disse aí, que isso não é uma inovação, é inovação sim, tá? É inovação, tem muitas inovações que está entrando no nosso meio, os irmãos estão com os olhos abertos, vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, tá? Muitas inovações estão vindo. Tá fora da palavra, não adianta, tá? Não adianta. Então, agora há pouco tempo mesmo, nós estamos vendo esse movimento aí de uma escolinha dominical, por exemplo, né? Isso aí já veio muitos anos atrás, a Assembleia de Deus já tinha escola dominical para as crianças. Inclusive era atrás, eu via, eu era de lá, ué. Eu via, tinha o culto acontecia na frente e atrás da igreja tinha né, a escolinha dominical para todas as criancinhas, tudo lá ficava lá, atrás lá, a escolinha. E na frente ficava só os adultos, os pais. Toda a vida teve. Inclusive, os irmãos criticavam. Na minha época, os irmãos criticavam, né? Falavam, né? Que nós aqui não precisa estudar, ensinar a criança, ficar querendo ter escola, não. E quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus, é joelho no chão, né? Então, pregava que nós aprendemos as coisas que vêm de cima, vêm do alto, do Pai das Luzes, é Deus aqui, o Espírito Santo que nos ensina. E veio muito bem, né? A obra de Deus caminhou 100 anos maravilhosamente bem, né? Sempre houve milagre, houve maravilha, o povo era mais firme, era mais rude, era, mas era zelo da palavra de Deus, zelo, tá? Podia errar pela direita, errar por zelo. Agora hoje não, hoje está errando por desleixo, hoje está errando por deixar de pregar a verdade, hoje está errando por concordar com o pecado, com a vaidade, com o engano. Quem que está mais certo? É os irmãos de hoje, que erra com toda a educação, com toda a sabedoria, para ver número de igreja lotado, cheio, construindo casas de oração de 20 milhões de reais e tanta coisa. É os irmãos de hoje que está correto ou é os Marcos primeiro? Então a gente veio falar, muitos falam, mas aqueles Marcos, os irmãos eram muito ignorantes, aquele tempo muito rude. Não, não. E aí foi liberando, 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 tá? Não, tá? Os Marcos estavam certos. Nós é que estamos errados. Nós é que aceitamos muita coisa que o mundo oferece. Nós é que estamos copiando o mundo. Nós é a geração mais fraca. Nós somos a geração de crente mais fraquinho. Nós é só Deus na causa. Se nós não pode se comparar com aqueles irmãos antigos de forma alguma. Aqueles irmãos antigos tinham fé. Aqueles irmãos antigos tinham testemunho. Eram firmes na fé. Aqueles irmãos antigos, uma cobra picava ele na roça, na lavoura, ele clamava a Deus, o Senhor entancava ali, ó, acabava, anulava aquele veneno na hora. Tinha santidade, tinha obra, tinha. Por quê? Eles eram rude? Era, mas era para o bem. Era um zelo até demais. Né? Falava mesmo assim até demais, mas para quem queria andar na verdade, tinha santidade. Né? É como hoje.
tá? Então, nós temos aí o sistema policial, né? Polícia. Para quem gosta da verdade, a polícia é uma maravilha. É, polícia é muito chega com tudo, é muito, né? Não, mas para nós é segurança. Para quem anda na verdade não tema, a polícia se torna segurança, a lei é uma segurança. Agora, para os que gostam de coisa errada é complicado. Não vai gostar de polícia, né? Não vai gostar de um soldado, uma autoridade, ele anda, ele faz coisa errada, ele gosta de fazer coisa errada, ele tem prazer nas coisas erradas, então para ele vai se tornar uma coisa difícil mesmo na autoridade, né? Mas para quem gosta da verdade, não tem problema. Quanto mais a lei é endurecida, e, né, e mais seja duro a parte da policiamento, mais aquele que gosta da verdade vai falar: não, isso é muito bom. É nossa segurança do país, é a segurança da nossa rua, do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos. Que bom. Então, irmão, não é diferente. Só quem gosta desse evangelho aí, corta febre, esse evangelho que está tendo aí agora, que tudo pode. Então, meus irmãos, isso aí não tem problema, aquele também não tem. Precisa tomar cuidado, irmão. Tomar cuidado. Isso aí é o evangelho do engano. Tá? E isso está aumentando, né? Já entrou. Não adianta nós ficar fingindo que nesse irmão falou aí, não. Porque não é inovação, não. É claro que é inovação, sim. Tá copiando as outras denominações, né? Já tá tendo um monte de violeiro dentro da igreja, misturando. Antes não podia nem olhar pro hino avulso. Hoje os hino avulso enchem as congregações só de violeiro, de violeira, violão branco, violão amarelo, rosa, e cantando o hino avulso. Olha o ponto que nós chegou, misturando o santo com o profano. E não é inovação? Antes não tinha nada filmado, programa em rádio, em televisão, nada. Não podia. Não podia. Eu sei dos tópicos de ensinamento. Não podia. Era proibido fazer apresentação da obra de Deus, querer filmar, querer fazer. Não. É baseado quem faz a direita e a esquerda não fica sabendo. Mas hoje não, tá? Hoje é tudo divulgado, tudo vai na mídia, tudo e o povo tá com um sorriso atrás da orelha. É inovação, sim. O irmão tá errado, não concordo, não, irmão. Fora da palavra, né? Nós vamos ler sobre esse resgate aí. Nós vamos ver o que a Bíblia fala. A Bíblia não, nenhum ponto a gente vê Cristo, vamos começar por Jesus, né? E, e os seus apóstolos, eles não pregaram resgate de ninguém que saiu da doutrina apostólica e ninguém foi atrás pregar resgate. De jeito nenhum, pelo contrário. Pelo contrário. Aqueles que se afastavam da sã doutrina era advertido duramente, tá? Começando por Jesus mesmo, ele disse: se o teu irmão estiver em erro, vai falar com teu irmão, aconselha o teu irmão, vale lá. Se ele te ouvir, ganhasse é teu irmão. Ele ouviu, ganhou o teu irmão na doutrina. Ele não ouviu, chama mais um ou dois irmãos. Vai lá, fala com ele. Ele não ouviu, vocês três, se levou mais dois, também não deu ouvido, não ouviu. Então agora vocês vão levar no ministério da igreja, no corpo da igreja. Leva ele perante a igreja. Aí a igreja junta, né? Vai falar com ele. Ele também não ouviu a igreja? Não ouviu a igreja? Isso é um mestre. Vê se Jesus está pregando o resgate aqui, ó. Jesus está dando oportunidade antes dele sair da igreja. Ele estava fraco lá, estava fazendo coisa errada. Jesus falou: vai, fala com ele. Antes que ele vai para o mundo lá, antes que ele pisa nas coisas de Deus. Aí foi, já deu três chances, ele levou na igreja. Aí a igreja fala com ele, ele não deu ouvido à igreja. Ele não deu ouvido à igreja. O que Jesus disse? Então, a partir de agora, considera-o como um gentil e publicano, como um pecador, como um imundo. Isso é resgate? Jesus ensinou o resgate? Não. Jesus ensinou o conselho. A pessoa ir lá, aconselhar, falar para a pessoa abrir o olho para não ir para o mundo. Esse é o ensinamento do mestre. Tá certo?
Então, as palavras do Senhor Jesus eram assim, ó, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Por quê? Pelos frutos se conhece a árvore. Essa árvore que Jesus está falando é nós, crente batizado. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai, aquele espírito vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando ali naquela pessoa, naquele irmão, né, que parou na fé, habitam ali. E o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro estado em que ele se encontrava, quando ele estava no mundo, vamos dizer. Ele vai se tornar pior do que quando ele era um homem natural do mundo, pior. O desviado é pior. É pior porque ele tem 7 espíritos. Ele pisou no sangue do concerto eterno. Ele é pior do que quando ele não era crente. Irmão, não tem desculpa. Não existe esse evangelho, esse evangelho de resgate. Não existe. Assim também acontecerá a esta geração perversa. E alguém lhe disse. Alguém lhe disse, Jesus estava pregando um certo dia e alguém lhe disse, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. Porém, respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo as mãos para os discípulos que estavam ali ouvindo a palavra, disse, eis aqui a minha mãe. Eis aqui os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Então, irmão, não tem esse negócio, não. O Evangelho, tá, é para trazer responsabilidade, tá? Nós conhecemos a verdade, tá? Então diz aqui, ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou dizendo, bem-aventurada é aquela mulher que te concebeu, falou para Jesus, e os seios que te amamentaram. Mas Jesus, para cortar, né, para ensinar aquela mulher, disse, antes muito mais bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra, ouvem a palavra de Deus e as praticam e as guardam. Entendeu? Então esse é o evangelho da verdade, que não tem meio termo, né? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, né, um certo lugar, disseram, duro é esse discurso, duro é esta palavra, quem pode ouvir, Senhor? Mas Jesus sabendo por si mesmo, olha irmão, olha aqui como que é, mas Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, que é a doutrina, tá vendo? Muitos não gostam da doutrina. Então Jesus o interrogou eles, dizendo assim, isto está vos escandalizando? Porque eu prego a verdade, porque eu prego a doutrina, vocês estão escandalizando, né? Vocês estão se escandalizando? Olha, o espírito é o que vivifica. A carne nossa, para nada aproveita. Então, irmão, não adianta você resgatar a carne. A carne para nada aproveita. Você entendeu? Não, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, espírito e vida. A carne para nada aproveita. Contudo, há descrente entre vós. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Que Jesus aqui estava com 70 discípulos, irmãos. 70 seguidores, discípulos dele. Aí Jesus diz, contudo há descrente entre vós. Aí a palavra diz assim, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Tá vendo? É aquilo que nós dizemos. Se for predestinado, fica com nós. Se sair de nós é porque não era de nós. Tá? Saíram porque não era de nós. Então Jesus sabia os que criam e os que iam abandonar ele. Né? E o que ia trair. E prosseguiu. Por causa disto, Jesus disse, e é por causa disto é que vos tenho já dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo meu Pai
não lhe for concedido. Então, irmão, não adianta. É de Deus? A planta que meu pai plantou, o diabo não arranca. Ele não volta para o mundo, ele não crucifica o Senhor, ele não fica. Não. Se ele é de Deus, Deus está na vida dele, a planta o diabo não arranca. Não existe isso aí, nós levar todo mundo lá para a porta do céu. Não. Esse evangelho aí de resgate, esse resgate aqui Cristo já fez. Quando ele veio, morreu na cruz do Calvário, enviou seus discípulos, enviou, anunciou a palavra, deixou as escrituras, o apóstolo deixou tudo pronto para nós, está aí ó, o evangelho da salvação. Todos nós que já ouvimos o evangelho não teremos mais desculpa naquele dia. Se nós parar, nós temos que voltar com os nossos passos. Nós que temos que voltar sozinho. Quando nós saímos da igreja, nós saímos sozinhos. Então não tem que ninguém resgatar nós. Não, não. Eu que tenho que me analisar, pensar e eu voltar depressa. Eu voltar depressa, tá? E pedir mais um aí, voltar, pedir perdão para a igreja, pedir perdão para o irmão, se humilhar, falar, irmão, tem misericórdia, me perdoa, porque eu tinha afastado dos caminhos do Senhor. Não, não tem isso de ir lá, abajular, cantar hino avulso lá para os irmãos, mandar abraçar, "Ei, irmão, Deus é na sua vida, Deus manda dizer, não, nada disso. Isso aí quem criou são esses evangelhos, essas igrejas que eles têm esse tipo de evangelho e pesca e vem trazendo tudo para esse evangelho dentro das escrituras aqui. Eu nunca encontrei esse evangelho do resgate, não. Eu vi foi palavra dura para todos aqueles que se afastam da sã doutrina e pisam no sangue do concerto. Eu vi palavras duras. Então Jesus aqui nós estamos vendo que não prega palavra de resgate aqui não, de para quem conheceu e já é batizado. Não. Ele não. Tem resgate por aqueles que nunca fez um concerto nas águas, estava no mundo, então o sangue do concerto vai resgatar essa pessoa. Ele veio para a luz, lavou no sangue do concerto eterno, ele não pode retornar para o pecado de novo. Essa que é a verdade. Então o evangelho, esse é o evangelho genuíno. Esses evangelhos aí de resgate, dessas coisas aí, né, fora da palavra. Fora, tá? Então aqui diz assim, ó, e muitos dos seus discípulos o abandonaram a Jesus, né? E já não andou mais com ele. Então aqui, irmão, para você ter uma ideia, foi 58 discípulos que largou o mestre. Foram tudo embora, né? 58, ficou só 12. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar? Vocês não querem acompanhar ele? Vai. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem nós iremos? Tu é que tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tá vendo, irmão? Então, é aquilo que Paulo falou. Saíram de nós, porque não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Outra palavra, Paulo diz assim, ó. Eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que eu pregando aos outros, eu mesma venha ficar reprovado, né? Em outro lugar, Paulo diz: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita essa pessoa, evita ele, não tenha mais comunicação com ele, porque ele está pervertido e peca, tendo em si mesmo a condenação. Esse é o evangelho de Paulo. Então Paulo não pregou resgate. Paulo entregou aquele que errou para Satanás, né? Falou que ao homem herege é para não ter mais comunhão com ele. Paulo pregou que ao beberrão, ao escarnecedor, ao adúltero, com esse nem com mais. E não quero dizer com esse mundo, estou falando com aquele que diz que é. Irmão, não existe esse evangelho dentro do apostólico resgate, não. Para quem é batizado, pisou no sangue do concerto, não. Existe o evangelho para as pessoas que não conhecem a verdade. Ele está pintando e bordando, fazendo
tudo que o mundo oferece, porém ele não fez o conserto. Então esse tem resgate para ele. Esse tem resgate. Se ele crê, ele é resgatado do pecado. Mas nós que conhecemos a verdade, não. Não. Se nós sair, nós tem que voltar depressa. Depressa. Volta depressa. Não tem isso que nós tem que formar a igreja e ir lá buscar. Não, de jeito nenhum. Não existe esse evangelho. Filhinhos, já é a última hora. Isso é João, ó. Filhinhos, já é a última hora. Então nós já falamos de Jesus, falamos de Paulo, agora é João. É a última hora, filhinhos. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos irmãos já têm se feito anticristo. Já está com o espírito de anticristo. Tem surgido, já tem surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos irmãos. Por quê? Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse bem claro que nenhum deles é nossos irmãos. Ô irmão, que é isso, irmão? É muito claro isso aqui. É muito claro, irmão. Eu não vos escrevi porque não saibais a verdade, filhinhos. Antes porque a saibeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então esse irmão está falando, não está inovando, irmão, não tem nada a ver e está justificando. Nada, irmão. Ele está com mentira. Tem mudado, não vai parar, vai mudar cada vez mais. Se brincar, nós vai ter cantor gospel aí na frente daqui uns dias. Vai, vai. Daqui uns dias, daqui a pouco nós tá aí, os irmãos já tem muitos irmãos fazendo curso de teologia. Já tá, irmão. O negócio tá ficando assim. Então não adianta, não vamos. Tá acontecendo muita coisa e é fora da palavra assim, né? Geralmente, aqui Paulo, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isso é, quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Tá vendo o que aconteceu na época? Contudo andais vós ensoberbecidos e não chegasses a lamentar, né? Esse caso, para que fosse tirado já do vosso meio quem que tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas já presente em espírito, já sentenciei. Então, Paulo aqui não tinha um amor de resgate, não. Esse aqui não tinha, não. E pelo contrário, ele repreendeu o ministério porque alguém estava adulterando com a sua madrasta. Paulo soube, e Paulo fez essa carta e falou: vocês não têm vergonha, vocês não se entristeceu, repreendendo o ministério, que a pessoa continuava lá na igreja. Aí eu já apresento no Espírito, já sentenciei, já, como se estivesse aí presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Senhor, entregue para Satanás, para a destruição da sua carne. Ele é carnal, então vai destruir a sua carne, né? A fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, quanto ao Espírito, Paulo não condenou, nem podia, porque até Satanás, quando disputou a respeito do corpo de Moisés, a palavra de Deus diz que nem o Miguel Arcanjo usou palavra de maldição contra Satanás, só disse: Satanás, o Senhor te repreenda. Ele poderia amaldiçoar Satanás, né? Mas ele não pode. Por quê? Porque quem é só o Pai dos Espíritos é que pode condenar e amaldiçoar, né? Então, o nosso desejo é sempre assim, ó, irmão, ele fez isso, fez aquilo, tá entre ele e Deus. Isso aí vai ficar pro dia do juízo. Então, você nem salva, nem dá perdão para ele, nem condena. Não salva também não. Não, ele fez isso, fez aquilo, mamãe não, mas Deus é bom, Deus perdoa, né, e tal. Não, não perdoa não. E nem condene. Fala, irmão, aconteceu isso aí, irmão, vou morar, deixa nas mãos de Deus, né? Naquele dia tá entre ele e Deus. Pronto, era assim que os irmãos antigos faziam, né? Ó, tá entre a pessoa e Deus. Fez isso, agora é entre ele e Deus, né? E quando ele foi fazer coisa errada, ele foi e não deu, jogou a palavra para as costas, os conselhos do ministério, para todo mundo. Ele foi, praticou e fez o que ele quis. Então, agora voltou. Tá bom, ele fica aí
e agora é entre ele e Deus. Deixa ele aí, deixa ele servir a Deus aí, está na mão de Deus. Mas agora não, muitos já estão perdoando já tem um fogo do purgatório dos cristãos agora. Já está tudo perdoando. E a palavra de Deus não tem nada disso. Nada disso, tá certo, irmão? Não tem isso não. Aí Paulo repreendeu a igreja. Não é boa a vossa procedência. Vocês não sabem aí que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora esse fermento velho para que sejais uma nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, porque aqui simboliza o pecado, né? Nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos ímpios, aos impuros deste mundo, aos avarentos deste mundo, aos ladrões deste mundo, aos idólatras deste mundo. Pois se fosse assim, nós teríamos que sair do mundo. Eu estou dizendo para você não se misturar com alguém, com aquele que é seu irmão, que diz que é seu irmão, e ele é impuro, idólatra, né? Adúltero, avarento, maldizente, é bêbado, ladrão. Com o tal, nem ainda vocês comais. Pois o que, que eu tenho de haver de julgar os que estão de fora? Às vezes nós queremos julgar a pessoa que não conhece a Deus. Ah, a pessoa fez isso, fez aquilo, os ímpios, não sei o quê. Aí a palavra de Paulo diz assim: o que, que tem que julgar as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Deus? Não, julgai vós os que estão de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsa depressa, pois dentre vós o malfeitor. Então, irmão, Paulo aqui pregava resgate? Pelo contrário, ele mandava expulsar de dentro da igreja. E aí? Paulo não tinha amor, que nesse irmão disse que isso aí não é amor. Isso aí é amor. Tá abraçando, o camarada tá vivendo de qualquer maneira, pisando no sangue de concerto, dando escândalo, tá lá fora, o povo tudo caçoando, que eu pregava na igreja, eu fazia, eu era músico, tô lá no meio do pecado, e o povo caçoando, virando, dando risada, virando escárnio, e aí a igreja vai lá atrás dele, que Deus ama. Ah, irmão, para com esse negócio, irmão. Para, não existe esse evangelho, não. Esse povo vai pagar a cara naquele dia, não tem. Tá? Vamos ver o que Pedro falou. Nós já falou de vários apóstolos, né? Pedro, no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Tomem cuidado. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, rejeitarão a verdade. Isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição naquele dia. Mesmo assim, né? Mesmo assim, a palavra já escrita e avisando, muita gente vai imitar a vida deles e desses imorais, né? E por causa desses falsos mestres, né? Muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Quer dizer, por causa desses mau testemunhos, né, de muitos que estão na frente do povo, né, seja ele ancião, seja cooperador, seja quem for, que está na responsabilidade, esses falsos mestres, as pessoas, né, que às vezes nem crente não é, que não é rodeado de uma tão grande nuvem de testemunho, vão falar mal do caminho de Deus, falar mal da Bíblia, do Evangelho, vai caçoar, vai falar mal da verdade, por culpa nossa, se nós estivermos ensinando errado. Ô, rapaz, é muito claro, irmão, isso aqui. É muito claro. Em sua ambição, pelo dinheiro, por ter a casa cheia, né, por números de pessoas, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, né, passando um evangelho corta-febre, né, um evangelho Clodovil, né, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado, pois se Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas jogou no inferno e os deixou presos com correntes e escuridão, esperando o dia de julgamento, também Deus não deixou escapar o mundo antigo, trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé,
que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou Sodoma, Gomorra, destruindo a fogo, deixando para exemplo do que vai acontecer nos nossos dias com os que não querem saber de obedecer. Tudo isso nos mostra para nós agora que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas, os que são zelosos pela doutrina. A Ele também sabe como guardar e reservar também os maus para o castigo, para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais, andam em falsa doutrina e desprezam a autoridade. Esses falsos mestres são atrevidos, orgulhosos, eles não têm nenhum respeito pelas coisas de Deus. E pagarão com sofrimento, né? A tudo que eles fizeram que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúne com vocês, são uma vergonha. Nossa, meu Deus, né? E um escândalo, divertindo seu tempo com os seus modos enganosos, né? Fica, veio de pregar doutrina, fica pregando esse evangelho aí de libertinagem, liberando o povo, né? Isso não tem problema, aquilo também não tem, nós estamos em outro tempo, não sei o que, e fica aí. É isso aí. Não pode ver uma mulher sem a desejarem. O seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Engano as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em grandeza, só pensam em status, né? Só pensam em status. Você faz uma igreja que gasta 20 bilhões, não sei quantos lá de Campinas e tantas coisas. Para que isso, irmão? Isso aí tá certo? Enquanto muitos estão morrendo de fome, não tem um prato de farinha para comer com feijão, meu irmão, nós precisamos abrir o olho. Abrir o olho, tá errado, fora da palavra. Tá? As escrituras, eu falo com toda certeza, a Bíblia não é a favor disso não. Nós estamos lendo aqui, né? E nem eu que estou falando, eu estou apenas lendo. Eles estão debaixo da maldição de Deus, andam perdidos porque se desviaram do caminho da verdade. Segue o caminho é de Balaão, né? Que cobiçou o dinheiro, né? Verdade? Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão querendo sair do erro, né? E eles acabam enganando as pessoas. Fala, não, isso aí não tem problema, mano. Não, mano, não. Esse santo, três santo só o Senhor, meu Deus, meu Deus só quer o coração. Deus não está olhando para isso, não, mano. Deus não olha para nossa roupa, irmão. Não, mano, Deus não olha, mano. Ele não quer saber se tem um brinquinho, se não, passa um esmaltinho, um batonzinho. Não, mano, Deus. Não. É o que sai só do coração do homem que contamina, é o que sai da boca. Essa aí não tem problema, não. Doutrina exterior não tem problema. Cuidado, irmão, cuidado, cuidado. A palavra não diz isso aí, não, tá? Então, essas pessoas vão pagar caro. Mas eles mesmos são escravos. Eles prometem liberdade para os outros, mas eles mesmos estão escravos de hábitos imorais. Pois cada pessoa é escravo daquilo que domina ele. Então, eles mesmos pregam para os outros, mas eles são presos pelas suas concupiscências, tá? Fica lá, só fica a posição, fica lá na frente do povo, é aquilo que Jesus falava para os fariseus, chamou seus discípulos, falou, tá vendo? Atam fardos pesados, difíceis de suportar, põe nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem viver a doutrina, tá vendo? Adoram os primeiros lugares, adoram, chega na frente da congregação, lá tem um lugar, um espaço especial para ele, né? Que é aqui, estacionamento lá dentro da igreja, chegou o ancião, chegou o operador, é aqui que Jesus está dizendo. É o que a palavra está dizendo. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam da imoralidade do mundo, tá vendo que advertência? Ó? Portanto, aqueles que já chegaram a conhecer o Senhor Jesus, a palavra, né, e já escapou das coisas do mundo, da imoralidade, das coisas erradas do mundo. Aí agora, depois de crente, eles foram agarrados de novo e dominados por o mundo de novo, voltaram de novo a fazer essas coisas, né? Ficam no fim em pior situação do que no começo, do que eles eram, quando eles não eram crentes. Vai ser pior, porque entra certo espírito, né? Pois teria sido muito melhor
que nós nunca tivéssemos conhecido o caminho da verdade, né? Do que depois de nós conhecer, nós voltar a praticar essas coisas, voltar atrás e se afastar do mandamento sagrado do que um dia nós recebeu, né? O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. Ao ditado é esse, ao provérbio. É o cachorro que volta ao seu próprio vômito e a porca que volta a rolar na lama. Irmão, então, Jesus pregou o resgate. Paulo serviu aqui um ponto pregando o resgate. Jesus disse, dá 3 chances, não arrepende, não quer, considera como gentil. Paulo já falou, entrega para Satanás. Pedro, nós está lendo aqui, falou, ó, se foi, é como a porca que voltou. Que voltou. Então, onde que está esse evangelho que esse povo prega? Esse resgate, que eu tô lendo aqui e não achei. Então, a confusão toda deles é isso aqui, ó. Eu vou explicar para os irmãos, onde todas essas denominações e todos esses irmãos que tem esse evangelho assim morno, que em Apocalipse fala, né? Seja quente ou frio, porque morno eu vou vomitar para abrir a boca. Esses evangelho morno é baseado nisso aqui, ó. É dessa falsa interpretação dessa parábola aqui, ó. Lucas capítulo 15, verso 1. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem se mistura com gente má, né, com pecadores que têm má fama, e ainda faz refeição com eles. Eles se julgavam que eles estavam corretos, que é os judeus, porque na verdade a promessa era para os judeus. Jesus veio para eles. Salvação era para eles. Então eles eram os outros gentios, eles tinham como, né? Como então, aí então Jesus contou uma parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso você não vai procurá-la? Assim deixe no campo as outras 99, tá? E essas 99 é os judeus, né? E vai procurar a ovelha perdida. Quem é, irmão, a ovelha perdida que Jesus está falando aqui essa palavra? É o crente que foi batizado e que voltou para o pecado, pintar, bordado, terá, cair no mundão aí? Não, irmão. Essa ovelha perdida é aquele quando Jesus veio e deu ordem, deu os dons para os discípulos, deu autoridade, falou, ide, enviou os seus 70 discípulos, falou, ide, não entrarei na cidade samaritana e nem ireis pelos caminhos da gente, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Quem que é a ovelha perdida da casa de Israel? É aquela pessoa que se arrepende, que aceita a verdade. Ele é uma ovelha perdida da casa de Israel. Eu tenho muitas ovelhas que me convém agregá-las. Então, isso aqui não está falando de crente que já fez concerto, não. E eles traduziram errado essas palavras aqui, certo? Aí diz assim, quando chegou aqui, ó, é a mesma parábola. Aí ele contou a parábola da 100 ovelhas, né? Depois aqui ele contou a palavra da dracma perdida, né? Então, que a mulher perdeu a dracma e quando achou a dracma, se alegrou pela dracma perdida, que está dentro da mesma resposta que ele está dizendo. Jesus aqui está falando da nação judaica, que ele veio para eles, e do gentio. Esse é que vai, ele está falando de várias parábolas. Ele falou a palavra da sem ovelha, falou falou dos judeus e do gentio, tá? Quem é as 99 ovelhas que Jesus deixou e abraçou a ovelha perdida? Quem é a ovelha perdida? O gentio. Ele é o gentio a ovelha perdida. Ele aceitou a verdade. Jesus deu oportunidade, que inclusive nós somos lá. Quem é a dracma perdida? É o gentio. É o gentio, tá? É a mesma interpretação. E quando chega aqui, ó, quando ele conta a parábola do filho pródigo, aqui que eles interpretaram errado, né? Ó, ele disse, tanto é que aqui fala, Jesus disse ainda, tá? E lá em cima fala assim, ó, Jesus continuou dizendo. Então Jesus contou aqui, salvo engano, foi a palavra da sem ovelha, a palavra da dracma perdida e a palavra do filho pródigo. São 3 parábolas.
na mesma resposta que ele deu para os fariseus. Ele está falando do judeu, do povo judeu, e está falando do povo gentil. Aqui não acabou a resposta. As três parábolas é a mesma resposta. E quando Jesus fala do homem e tinha dois filhos, e Jesus está comparando esses dois filhos, o povo judeu e o gentio. Tá? Então Jesus conta a parábola, né, e diz, que nós já conhecemos a história, não vou ler, né? Não vou ler, mas a história diz que o filho mais moço pediu a sua parte da herança e foi embora. E lá no mundo ele pintou, ele bordou, ele se prostituiu. Enquanto ele tinha dinheiro, ele viveu nas orgias, ele pintou, ele bordou até acabar seu dinheiro. Depois ele foi trabalhar, cuidando de porcos, estava sofrendo, desejando comer comida dos porcos. E aí ele lembrou, né, da casa do seu pai, que até os empregados comiam bem, ele estava sofrendo. Aí ele falou: eu vou voltar. Quero ser pelo menos um trabalhador na casa do meu pai, um empregado dele. Nem preciso ser filho dele, né? E quando ele voltou, então houve festa, matou o cevado gordo, enfim, a Irmandade conhece essa história aqui. E o filho mais velho veio, né, ficou com ciúmes, ficou com inveja. Tudo isso aqui é o que Jesus estava, é o que os fariseus estavam acusando Jesus. Jesus virou, estava comendo com os publicanos e pecadores, com aquele povo que era um povo gentil, que o judeu não se comunicava com esse povo. Tá? Você entendeu? Quem era esse povo? Era a ovelha perdida. E isso aí que é o filho pródigo, certo? O irmão mais velho da parábola aqui é o judeu que ficou com inveja. Então o povo judeu ficou com inveja de Jesus, virou para o gentil, abriu a porta do evangelho para o gentil. Tanto é que até hoje os judeus não aceitam Jesus. Por que ele não aceita Jesus? Porque Jesus veio, formou a sua igreja apostólica, Paulo foi o apóstolo gentil e o evangelho chegou até nós. E os judeus continuam lá, eles não aceitam Jesus como Yeshua, como Messias, porque Jesus virou para o gentil. E os judeus não se comunicam com o povo gentil. Tá certo? Então, irmão, os dois filhos que Jesus está falando na palavra ali é o filho pródigo, né? Que foi embora, que é o filho mais novo, é o povo que não é crente, irmão, o povo aí do mundo, tá? E o filho mais velho é o que já é crente, é o que já é crente. Os irmãos vão entender agora na minha explicação. Quando nós chegamos nos dias de batismo nosso, é cantado aqueles hinos do filho pródigo. Tem vários hinos, tem o pródigo vai, né? E tem o filho pródigo. Tem o filho pródigo e tem o pródigo vai. Aquele hino que é cantado no batismo, o filho pródigo. Deus no seu lar espera, né? Que é cantado no batismo. Então vou fazer a pergunta para os irmãos, tá? Eu sou aí um cooperador, um irmão que conhece a verdade, fui batizado, fui lavado. Aí eu fui pro mundo, deitei, rolei, fui no profundo. Aí um dia eu vou no batismo. Aí chega lá eu escuto esse hino do filho pródigo, certo? Aí eu posso levantar e batizar, porque eu sou filho pródigo, né? Eu dizia, eu sou filho pródigo, não é isso? Aí passou muitos anos no mundão, e um dia eu fui lá no batismo da congregação, ouvi o hino do filho pródigo, eu levanto, vou batizar de novo, é isso, irmão? Você tá vendo como que é fácil de entender? Irmão, os hinos que é cantado de filho pródigo, irmão, é para a criatura, o povo. É para bater com essa parábola aqui, irmão. Aí aquele hino está correto com essa parábola. Mas alguém veio e interpretou que o filho pródigo é o crente batizado. Então, respondendo a pergunta da irmã, tá errado, irmão, esse movimento resgate aí. É fora das escrituras, tá bom? A paz de Deus, Deus abençoe a todos. Fica com Deus.